O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou hoje sobre aquela proposta, a PEC, anunciada pelo governo federal para diminuir o preço dos combustíveis. Ele disse que essa PEC não vai causar um confronto nem com governadores, nem com outras instituições. Falou um pouco mais sobre a PEC, né, como é que vai funcionar, como é que ele está acompanhando isso em Brasília. Vamos ver. E precisamos, sim, de uma união de todos os entes federativos, de todos os estados, de todos os governadores, de deputados, de senadores, do Poder Executivo, de ajuda e a sensibilidade do Judiciário na apreciação dessas matérias, para que a gente, numa visão de união, de discussão ampla, sem nenhum tipo de galhardia, sem nenhum tipo de autoritarismo, nem absolutamente nenhum tipo de autoria desse projeto ou daquele, possamos discutir esse assunto com imparcialidade. É no momento que está perto das eleições? É. Nós vamos deixar o Brasil virar uma panela de pressão e essa panela de pressão explodir para que a gente possa cuidar dos vulneráveis? Não. Nós temos que cuidar dela, desafogando a pressão, trabalhando em prol de saídas que tenham lastro na responsabilidade fiscal, mas que olhem para o social. O senador Rodrigo Pacheco também falou em entrevista coletiva. Ele, Fernando Bezerra Coelho, que é o relator do projeto que tramita no Senado, vão se reunir hoje e amanhã com governadores para falar sobre esse assunto, porque é um assunto delicado, né, Bombig? Não há um consenso, os governadores estão reclamando, os secretários de Fazenda estão reclamando, os municípios estão reclamando, e o governo federal tenta fechar essa equação complicada. Pois é, a primeira reunião do Pacheco parece que agora às 19 horas com os governadores querem entender, né? Primeiro que esse projeto veio ontem, pegou de cima para baixo, né? Nem o Lira, nem o Pacheco, antes de dar aquela entrevista, até onde eu apurei pelo menos, tinham procurado se reunir com os governadores, definir um projeto conjunto, né? Então, vai lá, apresenta um cardápio pronto para os estados, para mexer no principal imposto estadual, né? O imposto que banca políticas públicas importantes em educação e saúde, num prazo que é totalmente eleitoral, né, que é até 31 de dezembro, então também qual é o efeito que a gente vai ter desse processo, né? Muitos especialistas, muitos técnicos, muitos economistas dizendo que não deve ter nem efeito, um grande efeito para baixar os preços, você só imporia um desgaste nas contas públicas para chegar dia 31 e isso acabar, a eleição terminada e os preços voltarem a subir e deixar o Estado em frangalhos, né? Mais em frangalhos do que já estão as contas públicas brasileiras. Então, chegaram com prato feito para os governadores. Os governadores que já estavam lá, tentando que o Pacheco, no Senado, barrasse o projeto que foi aprovado na Câmara, né? E aí veio esse novo pacote, né? Um pacote que pode custar de 25 a 50 bi, né? Aí surgiu uma ideia maluca de usar o dinheiro da privatização da Eletrobras para indenizar os estados. Ou seja, você vai vender um ativo público, você vai vender uma empresa pública, uma empresa do povo brasileiro, para compensar a perda dos estados no fundo, sendo que assim, essas perdas variam, né? Então, me parece... uma coisa importante sobre Arthur Lira, ele estava falando lá sobre o presidente da Câmara, ou quando ele fala, ele está falando sobre como principal líder do Centrão, né? Porque é impossível hoje desassociar essas duas figuras do Arthur Lira, né? Então, o que fica claro para mim é o Centrão altamente preocupado com a reeleição do Bolsonaro, altamente preocupado com as suas próprias eleições, né? Porque com combustível caro, com energia cara, com inflação fora de controle, é muito difícil também fazer campanha para deputado, né? Então, o deputado central tem que chegar lá e pedir voto. O senhor está com quem? Não, estamos com o Bolsonaro. Não é fácil. Então, me parece que o Arthur Lira estava falando muito mais como um líder de um bloco, né? O Centrão, do que como presidente de um poder. Porque se ele tivesse mesmo o tamanho de um estadista para estar sentado na cadeira de presidente da Câmara, ele teria sido o cara dessa concertação, chamado os estados, chamado os secretários de Fazenda, chamado o Ministério da Economia e elaborado uma proposta conjunta. Mas não, veio um prato feito, juntou ele, Bolsonaro, o Pacheco faz um jogo dúbio, né? Foi, na hora que... E agora os estados vão reagir, né? Eu entendo mais um estresse do Bolsonaro tentando jogar, dividir essa conta da inflação, que está sendo cara para ele, como mostram as pesquisas, com os estados. Como ele fez da vacina, né? Eu quis fazer, mas os estados não deixam.